Esquecemos aquilo que escrevemos. Esquecemos que um dia, naquele ano, nós consagramos e colocamos a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Deus. E as provações vêm, as situações vêm, e nós não sabemos como agir, como fazer, e não como esses irmãos dispersos por nações e povos diferentes, mas dispersos na nossa caminhada, dispersos no nosso relacionamento com Deus, dispersos na vida de igreja, de comunhão uns com os outros. Não sabemos o que fazer, nos sentimos derrotados. Estamos encerrando o segundo mês do ano, 2 meses já se foram. Como está a sua vida até aqui? Os projetos que você fez no final de dezembro ou no começo de janeiro, qual é a sua expectativa com relação a isso? Tiago vê uma necessidade na vida desses irmãos e traz orientações à vida deles, mostra um caminho à vida deles. Veja, corria, e tente imaginar o quanto isso demorava, corria alguns manuscritos entre os irmãos. Alguém, quando viajava para um determinado lugar, a pé, ou seja, montado num animal, durante muitos e muitos dias, muitas vezes meses, até chegar num determinado povoado, onde estava ali, que ele sabia, um grupo de pessoas que antes era lá, do grupo maior, mas agora foi disperso, e agora chega uma palavra de ânimo, agora chega uma carta, onde eles podem ter o seu ânimo renovado, onde eles podem ser alicerçados na sua fé, onde eles podem ser levantados, daquele momento em que estão vivendo. Não é o nosso contexto hoje. Nós temos as coisas de uma forma muito mais fácil. Nós temos acesso às coisas de uma forma muito mais fácil. Mas por que sucumbimos e por que nos desesperamos e por que nos afligimos, por que desistimos como esses irmãos? Talvez porque as coisas sejam mais fáceis. Talvez porque esteja tudo à mão. Talvez porque o que tem nos faltado é um verdadeiro buscar de sabedoria no Senhor. E ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. A versão da Bíblia Mensagem diz: se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. É interessante que, e quando nós falamos em sabedoria, você lembra de quem na Bíblia? Salomão, né? Mas é fato que muitos homens e mulheres descritos na palavra de Deus agiram também com sabedoria. Isso está à minha e à sua disposição. Esse escrito de Tiago não foi para aqueles irmãos daquele momento apenas. Se nós estamos trazendo à memória, se o Espírito Santo nos direcionou para isso hoje, é porque o Senhor está dizendo: filhos, filhas, fiquem atentos, peçam sabedoria, peçam sabedoria. Olha como a gente põe o carro na frente dos bois. A gente pede as demais coisas. A gente pede para que o salário seja melhor, para que haja uma promoção, para que haja uma mudança de emprego, porque lá onde eu estou já alcancei tudo que tinha que alcançar. A gente pede para conquistar, mas e sabedoria para gerenciar tudo isso? Sabedoria para dirigir tudo isso, para conduzir todas essas coisas. Sabedoria para obter essas coisas através
né, disso que Deus nos dá e permanecer firme, fiel no relacionamento com Ele. Quantas vezes nós oramos, Senhor, eu traria tanta alegria ao meu coração se eu conquistasse tal coisa, mas Senhor, antes disso, me dá sabedoria para que a hora que eu receba, eu possa continuar firmado naquilo que eu tenho direcionado a minha vida. Quantas vezes nós já oramos assim? Quantas vezes nós já oramos assim? Primeiro ponto, como lidar de forma sábia com as provações. Como lidar de forma sábia com as provações. E do verso 5 ao verso 12 há esse relato, que você possa, no seu devocional essa semana, ainda aprofundar mais isso. O alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã. Eu não vou ler todos esses textos, mas para você que está anotando, por isso eles estão aí, eles só corroboram com as afirmações que eu estou fazendo aqui. Que eu nunca quero trazer para você algo de mim mesmo, eu quero trazer algo que a palavra de Deus diz. Por isso os textos, para que você possa conferir e ver o que a palavra do Senhor diz. Como lidar de forma sábia com as provações? Qual é o alvo de Deus para a nossa vida? Ah não, eu quero, ele vai ser provado porque eu quero castigá-lo. Que eu quero ver ele, né? Como diz a música lá do irmão, acho que é do irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu quero ver ele passando pela prova e dando glória a Deus. Você consegue imaginar um Deus assim? Você consegue imaginar um Pai perfeito assim? Eu não consigo. E não é isso que a palavra nos orienta. À medida que somos provados, o nosso relacionamento com Deus, o nosso caminhar com Deus, deve nos levar a pedir a Ele, deve nos levar nesse relacionamento a pedir a Ele para nos mostrar, para nos revelar o que Ele está fazendo. Senhor, o porquê dessa circunstância, o porquê dessa situação? Não no sentido de murmuração, de reclamação. Não, Senhor. Essa prova, Tu queres me levar aonde? Tu queres conduzir a minha vida aonde? Porque sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes Deus nos prova para nos desmamar de atitudes infantis. De coisas que nós já deveríamos ter crescido, já deveríamos ter caminhado, deixado para trás, e nós ainda estamos, né, nas duas palavrinhas que são a moda da geração que vivemos hoje, o mimimi e o milindre. Muitas vezes a gente ainda está com muito mimimi com o Senhor. Muitas vezes a gente ainda está muito dodói, com atitudes muito infantis no relacionamento com Ele. Mas quando nós buscamos, nós pedimos ao Senhor, Senhor, o que Tu queres me ensinar com isso? Para onde Tu queres me levar com isso? Qual o crescimento, qual a maturidade que Tu queres trazer à minha vida com essa situação? Para alcançar esse alvo de maturidade, Deus faz 3 coisas. Efésios 2, do 8 ao 10, depois você pode ler, não vou ler agora, mas você pode ver isso. Há uma obra que Deus realiza por nós, que é a salvação. Há uma obra que Deus realiza em nós, que é a santificação. Mas há uma obra que Deus realiza através de nós, que é o serviço, que é através da nossa vida. E Ele precisa nos conduzir a isso. Ele precisa nos levar a isso. Repetidas vezes eu já falei para você aqui, usando o exemplo de aqueles que têm filho, que já experimentaram toda o processo de crescimento, de amadurecimento de um filho. Sem dúvida nenhuma ficariam muito preocupados se em algum momento dessas etapas esse processo não continuasse. Mas ele já está com tantos meses e nem engatinha ainda. Você não iria ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu acho que com 3 anos ele vai caminhar, ele vai engatinhar. Não, você já teria corrido atrás de saber o que está acontecendo. Agora pensa na sua caminhada, pensa como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como Deus vê você nesse relacionamento com Ele. Muitas vezes
atitudes infantis ainda têm feito você se desesperar diante das provações, diante das situações. E Ele precisa levar você ao crescimento. Ele precisa preparar você para aquilo que Ele tem de mais e de maior para a sua vida, pensando em você e em tudo aquilo que te cerca. Exemplos. Deus trabalha 25 anos na vida de Abraão, 25 anos, diga 25 anos, antes de lhe dar o filho da promessa. Quem aqui já esperou 25 anos por um filho prometido? Sabe o que é você ouvir de Deus e ter convicção de que foi Deus que falou, que não foi profetada, que foi o próprio Deus que disse, vou te dar um filho. E você esperar por 25 anos, uma coisa é você esperar por 25 anos, sabendo que você vai ter que esperar por 25 anos. Uma coisa é alguém chegar e dizer para você assim, olha, você vai ganhar tal coisa, mas isso vai ser daqui a 25 anos. Você já ficaria desesperado. Você incomodaria essa pessoa todos os dias da sua existência, até os 25 anos chegarem. Você inclua-se eu também nessa situação. Mas tem que esperar 25 mesmo? Tem que demorar tudo isso mesmo? Não pode ser mais rápido? Não tem como adiantar isso? 25 anos. Quer um outro exemplo? Deus trabalha 13 anos na vida de José, antes de colocá-lo no trono. Pastor, mas foi o trono, né? Vai ver o que ele passou antes. Aliás, Maurício falou de José aqui semana passada, né? Vai ver o que ele passou antes. Prisão. Obrigado, querido. Foi caluniado, foi difamado. Tentaram matá-lo. 13 anos. Quer mais um? Deus trabalha 80 anos na vida de Moisés antes de usá-lo como líder do seu povo. 80 anos. Jesus, deixa eu diminuir para você não ficar tão desesperado. Jesus trabalha 3 anos na vida dos discípulos antes de enviá-los. A tarefa que Ele tem para mim e para você, enquanto buscamos em primeiro lugar o reino, é ir de fazer discípulos de todas as nações. O serviço que Ele tem, a obra que Ele quer fazer através da minha vida e da sua vida, é ir de pregar o Evangelho. E para isso Ele precisa nos levar a crescer, a maturidade, a aprender. E enquanto estamos nesse processo com o Senhor, as demais coisas vão sendo acrescentadas e vão sendo levadas à existência na nossa vida. Não são provações que vão nos fazer parar. Por isso que quando somos provados, precisamos pedir sabedoria. Quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento, precisamos de sabedoria. Abra aí Tiago capítulo 3. Tiago 3, do 13 ao 18. 3 do 13 ao 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da onde? Da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, você que está lendo aí, deve estar em aspas também no seu texto, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Para que nós queremos sabedoria? Senão para crescimento
na nossa maturidade cristã, no nosso caminhar com Deus. É totalmente diferente. Deixa eu mostrar para você o que é sabedoria. É mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento é conhecer a Bíblia bem. Sabedoria é o quê? É usar a Bíblia bem. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Por quê? Porque não é essa sabedoria que o mundo propaga. É diferente. Quer ver mais uma coisa? Eu extraí isso de um livro, olha que tremendo. A definição de sabedoria do mundo está focada na obtenção e aplicação do conhecimento. Isso não está errado, apenas mal compreendido. A igreja adotou essa definição limitada, buscando uma sabedoria que não tem alma. A sabedoria bíblica possui uma perspectiva celestial, é a expressão criativa de Deus e traz soluções práticas para questões da vida cotidiana. É o que Tiago está dizendo para esses irmãos. Busquem sabedoria, mas que sabedoria? A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. O sábio busca maturidade e não prazer, não o deleite. Há pessoas cultas, mas que são tolas. Há pessoas que têm muita erudição, mas não sabem viver a vida nem fazer escolhas certas, porque não é a sabedoria que vem de Deus. Quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade, alcançarmos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Saberemos fazer escolhas certas, por quê? Porque a sabedoria que estamos recebendo vem do Senhor. Saberemos guiar, conduzir a nossa família, por quê? Porque a sabedoria que estamos recebendo vem do Senhor. Sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Vide Paulo. Paulo diz aos Filipenses: eu estou preso, tudo isso que eu estou passando tem um propósito. Mas como que alguém que está preso, sendo açoitado, ainda diz que o que ele está passando tem um propósito? Ele diz: tudo isso é testemunho e glorifica ao nosso Deus celestial. Mas muitas vezes essa não é a nossa atitude quando estamos passando por provações. A nossa atitude é de desespero. Quando eu disse para você aqui ao final do louvor, para você trazer à memória aquilo que Deus já tinha feito na sua vida, é porque diante das provações, das situações que se apresentam diante de nós, a primeira coisa normalmente que as pessoas fazem é já se desesperar. E agora? Como vai ser? E o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Qual escolha que eu faço? Isso. Não trazemos nem à memória aquilo que já experimentamos com o Senhor, no Senhor. Agora imagine se você conduzir a sua vida nessa busca, de pedir ao Senhor por sabedoria nos teus projetos, por sabedoria na condução da sua vida, da sua família, dos seus negócios. A sabedoria que vem de Deus. Outro ponto, quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. O verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago nos ensina 3 coisas sobre Deus nesse verso. É da natureza de Deus dar. É da natureza de Deus dar. Deus é a fonte da sabedoria, Ele é o doador. É da natureza dele nos abençoar. É da natureza dele nos dar, nos doar. Outra coisa, a generosidade de Deus é ilimitada. A generosidade de Deus não conhece limites nessa terra. Queridos, quando nós entendermos isso, nós vamos viver algo totalmente diferente. É uma generosidade que é para todos, diz o texto. É uma generosidade que não conhece limites no céu. O texto diz: Ele dá liberalmente. Outra coisa que esse verso 5 diz: a acolhida de Deus é garantida. Deus não rejeita aquele que o busca. Deus não rejeita aquele que o busca. O salmista, no Salmo 66, verso 20, fala disso.
Outro ponto, quando somos provados, precisamos orar com fé. Do verso 6 ao verso 8, Tiago fala sobre isso, compara o homem que ora a Deus, mas duvida. Pastor, mas se alguém está orando, é porque crê, confia que Deus vai fazer, senão não estava orando. Não necessariamente. Tem gente que ora apenas por uma liturgia, apenas por um desencargo de consciência, apenas por orar, mas olha o que Tiago está dizendo, olha o que ele compara o homem, o ser humano que ora a Deus, mas duvida. 3 situações ele coloca aqui, 3 figuras ele coloca aqui, e a primeira é as ondas do mar, a segunda, 2 mentes em um só corpo, a terceira, 2 almas em um só corpo. As ondas do mar é a pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade. Ela acabou de fazer a oração, e em seguida ela vira, conversa com alguém, e a incredulidade está posta, colocada já na conversa seguinte. Ânimo e desânimo. Você conhece alguém assim? Ânimo e desânimo. É a onda do mar. É a vida na montanha russa. Uma hora está lá em cima. Uma hora está pedindo mais reunião de célula, mais culto, mais oração, mais vigília. Outra hora aparece uma vez por mês nos cultos. Na célula já estão preparando uma festa quando ele aparecer. Ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo. Ora está no alto, ora está no vale. Um dia fervoroso, um dia se pedir a ele, montanhas se removerão. Outro dia corre da barata. Nada contra quem tem medo da barata, tá, queridos? Só para exemplificar. Já vi muito marmanjo com medo de barata. Eu não consigo entender essas coisas. Não por ser homem ou ser mulher, mas pelo teu tamanho em relação à barata. Mas um dia fervoroso, outro dia abatido. Ele está dizendo como as ondas do mar. Outro ponto, 2 mentes em um só corpo. É uma pessoa com 2 mentes. A fé diz sim, a descrença diz não. Mente dividida, uma hora ele diz sim, outra hora ele diz não. Lembra de Pedro? Quando viu Jesus andando sobre o mar e disse: "Se és tu, que eu vá até você." E Jesus diz: "Vem." E o que acontece? O relato diz que ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. O relato já diz que ele andou. Mas o que acontece a seguir? Ele afunda. Ele afunda. Não é isso, não vamos, não sei, acho que não. Olha como o Tiago chama atenção para isso. Terceiro, 2 almas em um só corpo. Alma dividida é tentar andar em 2 caminhos, é tentar servir a 2 senhores. Eu agrado a Deus, mas eu também preciso, também não quero nenhum fanatismo para a minha vida. Também não precisa as coisas ser dessa forma. A hora que eu preciso mais de Deus assim, eu corro lá e... Quantas vezes eu já vi essas ditas celebridades, ao serem indagadas sobre a sua religião: eu vou lá na igreja evangélica, mas eu também vou lá na macumba, mas eu também vou lá não sei aonde, porque a gente precisa estar de bem com todo mundo é inferno. Está de bem com o diabo. O diabo é nosso inimigo, amado. Não adianta nem orar para ele se converter, a ele já está destinado à destruição, à eternidade no inferno. E às vezes as pessoas estão em 2 caminhos, ora aqui, ora lá. Esse final de semana eu vou aproveitar, vou pular um carnavalzinho e tal, mas segunda noite tem vigília, eu estou lá na oração. Que afinal de contas, esse ano eu ainda quero ser líder de célula. Aqui não tem esse tipo de gente, é só para você entender. Amém? 3 falaram amém. Tem uns que querem pular carnaval hoje.
Tiago fala de 2 resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Preste atenção nisso. O que eu estou fazendo com você aqui nada mais é do que uma interpretação de texto. Se você pegar todos os versículos que nós lemos, você vai ver exatamente isso daqui. 2 resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Versículo 6, fracasso na oração, ele não vai alcançar coisa alguma. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não vai alcançar nada. Não conquista nada. Senhor, aqui estão os meus projetos, Senhor. No dia, sabe até o dia, 2 de fevereiro, foi 2, né? Foi 2, seu aniversário foi dia 3, foi segunda-feira, foi 2. No dia 2 de fevereiro eu fui lá na Comunidade da Graça, e eu fui naquela fila, e aquela fila demorou, Senhor, mas eu consagrei, e foi ungido, e foi orado, e tal, mas, em seguida, foi lá para a gaveta, esqueceu, já é março, não aconteceu nada, já é abril, não, vamos deixar para 2021, Outra coisa, inconstância espiritual. Olha o que ele fala no verso 8. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Ele não vai chegar à maturidade, mas vai estar exposto aos ventos do momento. Agora é para aquele lado, então vamos para lá. Agora é para lá, agora é para cá. É alguém instável espiritualmente, inconstante. Há crentes que não se firmam em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Entra ano e sai anos e eles estão experimentando, buscando a igreja perfeita. Não sabem eles que quando eles chegam, ela deixa de ser perfeita. Inconstância. Quarto ponto, quando somos provados, precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. Tiago aplica aqui o princípio da sabedoria nas provas, em duas circunstâncias específicas. Cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e status, se você ler o livro de Tiago todo, você vai ver que eram problemas reais entre aqueles irmãos. Capítulo 2 fala disso, capítulo 4 fala disso, capítulo 5 fala disso. E ele diz assim: o pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu. Pelo que tem permanente no céu. O rico pelo que não tem permanente na terra. O pobre deve gloriar-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque o que ele tem não tem valor nenhum diante de Deus, se ele não tiver aquele que realmente pode trazer significância à sua vida, que é Deus. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular. O pobre ao ser provado diz, mas quão rico eu sou. O rico ao ser provado pelas glórias do mundo diz, mas quão vulnerável eu sou. Cada um olha a sua vida na perspectiva da eternidade. Por quê? Porque a sabedoria que ele está buscando é a dos céus. E no verso 10 ele oferece uma comparação, o rico é como a flor, frágil. No verso 11 ele faz justamente essa explanação, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. E ele, no verso 11 mesmo, a segunda parte, ele traz uma conclusão. Da mesma forma, assim também, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Mais uma vez, não está falando de que não podemos ter riquezas. A questão é qual é a nossa maior riqueza. Não está falando de não podermos ter posses, a questão qual é a nossa maior riqueza. Quinto, quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando Deus nos aprova, é para o nosso bem. Por isso somos bem-aventurados. Quando Deus nos aprova é para o nosso bem. Feliz é o homem que persevera no momento da aprovação, que não desiste, que não joga tudo para o alto,
que não abre mão dos seus projetos, que não abre mão daquilo que colocou diante do Senhor, que não desiste do seu casamento, que não desiste da sua família, que não desiste dos seus filhos, que não desiste dos projetos que Deus trouxe para a vida dele, do direcionamento que Deus deu para a vida dele. Porque quando somos provados, desenvolvemos a paciência triunfadora. Quando somos provados, somos aprovados por Deus, ele está dizendo. Quando somos provados, somos galardoados por Deus. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. Como lidar de forma sábia com as tentações? Uma pessoa madura é paciente nas provas. Uma pessoa imatura transforma provas em tentações. O texto diz que as provas são testes enviados por Deus, mas tentações são armadilhas enviadas por Satanás e encorajadas pela natureza caída do homem. Não confunda as coisas. Tiago traz esse alerta a esses irmãos. Quando passamos por dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o poder de Deus. Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama. Olhamos para o outro irmão do lado e olha fulano. E eu, a vida que estou vivendo e a forma. Quando fazemos assim, Satanás oferece um caminho para escaparmos das provações. Satanás abre uma porta para que nós possamos escapar das provas. E essa oportunidade é uma tentação. Lembra de Jesus? Depois de 40 dias e 40 noites no deserto, diz que ele teve fome. E qual foi uma das sugestões de Satanás a Jesus? Pede que essas pedras se transformem em pão. Mas firmado no seu relacionamento com o Pai, ele não deu ouvidos a isso. Há 3 fatos que devemos considerar se queremos vencer as tentações. Olhe para frente, do verso 13 ao verso 16, ele fala sobre isso. Olhe para frente e considere o julgamento de Deus. Não culpe a Deus pela tentação. Deus não tem nada a ver com isso. O texto diz que ele é absolutamente santo para ser tentado, e ele é absolutamente amoroso para tentar. Muitas vezes permitimos esses enganos na nossa vida. Deus nos prova como provou Abraão. Nós vimos aqui 25 anos, outro José 13 anos, Moisés 80 anos. Os discípulos 3 anos, Jesus anunciando, mostrando para eles, é isso, vocês vão dar continuidade a isso. E quando chega no momento final, nenhum deles estava com Jesus. Todos abandonaram. Deus nos prova como provou Abraão, mas Ele não nos tenta. Ele não nos tenta, a prova é para santificar. Mas a tentação que provém do diabo é para derrubar. É para derrubar. Uma tentação é uma oportunidade. Uma tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa da forma errada. Cuidado, cuidado. Muitas vezes, mais uma vez repetindo acerca do nosso projeto de vida, não conquistamos, não vemos acontecer, porque estamos dando permissões à nossa vida, que não vem de Deus, porque falta sabedoria. Quer ver um exemplo? Aos que estudam e aos que já estudaram. Você receber uma prova, o professor corrige, ou hoje já joga lá no canal que avisa todo mundo das notas, e você ver que ao final daquele ciclo você foi aprovado. É bom isso ou não é? É bom isso ou não é? É bom. Passar numa prova é uma coisa boa, mas colar para passar na prova é a coisa errada. O prazer sexual é muito bom, mas a palavra diz que o sexo fora do casamento é a coisa errada. Então o diabo sempre vai tentar criar situações, mostrando um atalho
Mostrando, veja bem, você está aí nesse projeto, você já orou, você vai lá nas segundas-feiras, você tem orado sobre isso, já é fevereiro, e nem esse negocinho mínimo que você pediu aí aconteceu. Vai por aqui, ó, é mais rápido. Vai por aqui, ó, é mais fácil. Deus fica trazendo essas provações na sua vida. Nem parece que você é filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, você não estava passando por essas situações. Foi assim com Jesus, porque vai ser diferente conosco. Esteja alerta, esteja atento, esteja atenta. Tiago vê o pecado não apenas como um ato, mas como um processo. Desejo ou cobiça. Verso 14, olha o que diz o verso 14. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. É desejar satisfazer um desejo fora da vontade de Deus. Comer é normal, mas glutonaria é pecado. Dormir é normal, mas preguiça é pecado. Como eu disse, sexo no casamento é normal, sexo fora do casamento é pecado. Os desejos precisam estar sob controle e não nos controlar. Outra coisa, engano. Tiago usa duas figuras para ilustrar o engano da tentação. A figura do caçador que usa a armadilha que atrai, e a figura do pescador que usa o anzol com uma isca que seduz. Dois exemplos na Bíblia falam sobre isso. Quando Ló pede por Sodoma e Gomorra, eu não tenho dúvida nenhuma que se Ló pudesse ver a ruína que estava por trás de Sodoma, se Davi pudesse ver a tragédia que viria sobre a sua vida, pelo fato dele adulterar com Betseba, a questão é isso, a questão é essa, nós não confiamos, porque não buscamos a sabedoria em Deus e vamos vivendo a vida. E aí as coisas vão acontecendo e nós nos embrenhamos nas situações. Precisamos identificar as armadilhas do diabo, as arapucas do diabo, as iscas do diabo contra as nossas vidas. É apenas mais um ano. Mudaram apenas os números. Satanás continua o mesmo, ardil, sutil, enganador, mentiroso. Mas o nosso Deus continua o mesmo também, o mesmo, desejando que nós vivamos os nossos sonhos, os nossos projetos junto com Ele, caminhando com Ele, em alegria com Ele, em sabedoria com Ele. Olhe ao redor, considere a bondade de Deus, olhe para tudo aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Quando Satanás tentou Eva no jardim e Jesus no deserto, ele questiona o amor de Deus. E é assim na nossa vida. Como pode você, como um filho de Deus, estar passando por isso? Como pode você, por um filho de Deus, estar passando por essa situação? Mas quando nós trazemos à memória aquilo que Deus já fez na nossa vida, esse é o maior escudo que nós podemos utilizar contra as tentações do diabo. Quando nós trazemos à memória tudo aquilo que Deus já realizou em nós, toda a sua bondade abundante nas nossas vidas, esse é o maior escudo que nós podemos usar. Quando nós olhamos, sabemos que Deus é bom, nós não caímos nas armadilhas do diabo. Quando nós declaramos isso, diante das circunstâncias, diante das necessidades, é melhor estar faminto no centro da vontade de Deus do que estar cheio fora da sua vontade. Deus, Ele termina dizendo, Deus dá somente boas dádivas, tudo o que Deus dá é bom, até as provas. Paulo quem o diga, Paulo pede para que o seu espinho na carne fosse tirado. E qual que é a resposta de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Deus é bom, Ele dá constantemente. Deus não dá seus dons apenas ocasionalmente, mas dá constantemente. Deus é bom, a sua palavra diz que Ele não muda. Deus não pode mudar para pior porque Ele é santo. Ele não pode mudar para melhor porque Ele é perfeito.
Ele não muda, os anos passam, as datas passam, mas Deus permanece o mesmo. Primeiro escudo contra a tentação é nós lembrarmos daquilo que nós cantamos aqui. És invencível, inigualável. Sabe, quando as provações vierem, quando as tentações vierem, quando as circunstâncias vierem, lembre de quem é Deus na sua vida, quem Ele já foi. Isso vai gerar expectativa, confiança, esperança, crença, fé alicerçada no seu coração para aquilo que Ele vai fazer ainda no restante da sua vida, nem desse ano, mas da sua vida. Essa é a bondade de Deus. Olhe para dentro e considere a natureza divina dentro de você. Tiago usou o nascimento para falar do pecado e da morte, mas ele também usou o nascimento para falar da nova vida. A origem do novo nascimento, ele é divino, ele é gracioso. O verso 18, ele está dizendo, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Nicodemos pensou que precisava voltar ao ventre materno, mas Jesus diz a ele que ele precisava nascer do alto, ele precisava nascer de Deus. Ele estava buscando, através do conhecimento que ele tinha, da sabedoria que ele tinha, humana, tentar entender o que era essa nova vida, o que era esse viver com Cristo. Mas Jesus está dizendo, você não está entendendo, Nicodemos. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a dá gratuitamente. Sabe, queridos, Deus tem e quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, a cada dia da nossa existência. Não é nesse ano de 2020 não, é a cada dia da nossa existência. Mas a questão toda é, o que temos pedido? O que temos pedido? Qual tem sido a nossa busca, o nosso clamor? Veja, eu não estou dizendo que você não pode pedir coisas. Eu não estou dizendo que você não pode orar por uma necessidade. Mas há algo muito mais excelente, algo muito maior. Quando ele diz a Salomão, peça o que você quiser e eu te darei. O que você quiser, e nós vimos aqui algumas ministrações atrás, que a nós também foi dada essa oportunidade. Se vocês permanecerem em mim e as suas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e lhe será feito. E Salomão pede sabedoria. E diz que ele era um homem, ele era um rei que os outros reis das outras nações iam visitá-lo, iam olhar o seu reino, e se espantavam com a sua sabedoria. O que nós temos pedido a Deus? O que nós temos pedido a Deus? Quantas vezes na sua caminhada até aqui, você já pediu por sabedoria? Quantas vezes na sua caminhada até aqui, você já pediu por sabedoria? Coloque-se de pé, por favor. Antes de orar com você, quero ler o versículo 2 até o 5 na versão da Bíblia Mensagem. Preste bem atenção nisso. Às vezes uma outra versão traz uma clareza ainda maior para as nossas mentes e o nosso coração. Tiago diz assim: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai.
É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Pois os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Sabedoria. Eu quero orar para que o Espírito Santo continue inquietando o seu coração. Talvez você esteja dando alguns passos, tomando algumas decisões na sua vida sem consultar a Deus, sem pedir sabedoria a Deus. Talvez nesses dias você esteja conduzindo a sua vida, a vida da sua família, por caminhos que você olhou, os seus olhos bateram e não, é bom, não, isso aqui vai ser bom, isso aqui é bênção de Deus, vai abençoar a mim, vai abençoar a minha família, mas você não teve a capacidade de parar e perguntar a Deus se é isso que Ele quer. Senhor, dá-me sabedoria diante dessa decisão. Senhor, dá-me sabedoria para fazer escolhas certas. Senhor, dá-me sabedoria para conduzir o meu relacionamento, a minha família, o meu namoro, os meus estudos. Dá-me sabedoria para eu poder honrar meus pais. Dá-me sabedoria, Senhor, para, como um líder escolhido por Ti, saber conduzir a minha célula, saber conduzir a minha supervisão. Dá-me sabedoria, Deus. Senhor, os meus projetos estão aqui, eu aprendi que Tu esperas que eu seja um parceiro contigo, e Tu sejas meu parceiro na realização dessas coisas, Senhor, mas dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria porque eu não quero nenhuma decisão tomada por mim, mas eu quero decisões alinhadas contigo, nós dois como parceiros sonhando juntos, caminhando juntos. Por mais que a porta pareça linda, bonita, cuidado, é tentação. E não é Deus que tenta, você viu, é Satanás. E isso pode te levar à ruína, pode atrasar a sua vida. Pode levar você à perdição. Pode levar você a consequências terríveis. Peça sabedoria. Peça sabedoria. E quando as provas vierem, quando as situações vierem, é essa sabedoria, é cheio dessa sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus, que você vai se levantar em vitória, glorificando e exaltando o Deus Todo-Poderoso. Era o que Paulo fazia. Eu estou em prisões, eu estou sendo açoitado, mas o Evangelho continua sendo propagado, através do meu testemunho, através do que as pessoas veem na minha vida, através da minha fé, da minha persistência, de eu não desistir, de eu não ser como as ondas do mar. O Evangelho continua sendo propagado. Era isso que estava no coração de Paulo. Através da sabedoria celestial, através da sabedoria de Deus na sua vida, as pessoas conhecerão o Deus que você serve. E mais do que conhecer, elas vão querer experimentar. Elas vão querer experimentar. Saia do seu lugar, forme grupo de 3, 4 pessoas no máximo, não mais do que isso. Saia do seu lugar.
E vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Vamos pedir sabedoria. Talvez você tenha decisões a tomar essa semana. Preste atenção, não converse. Talvez você tenha decisões a tomar essa semana. E sabe qual que é um sinal de alerta? Casados, prestem atenção aqui. Sabe qual é o sinal de alerta quando já não há concordância entre o casal? Às vezes o marido vai, não, é a melhor coisa, não. Mulher tá louca, que isso? Não, nem entende das coisas, eu que entendo. E vai no peito e faz. Um reino dividido não subsiste, diz a palavra de Deus. Como você diz que é bênção, se o outro lado está dizendo, presta atenção, olha lá, cuida. Se o Espírito Santo está usando a outra pessoa. Pastor, e se não é o Espírito Santo? Mas espera aí. O diabo produz obra de engano, certo? Então, queridos, cuide. Cuide. Muitas vezes está conduzindo a sua vida, a vida da sua família. Dar conta de nós é uma coisa, dar conta de outros que Deus tem confiado às nossas vidas é outra coisa totalmente diferente. Então talvez você tenha decisões a tomar essa semana. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Amém? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vamos fazer essa oração agora. Vamos levantar um clamor nesse lugar, pedindo ao Senhor, não vamos pedir outras coisas. Coloque diante do Senhor decisões que você tem que tomar. Senhor, sabe tal coisa? Dá-me sabedoria. Não peça por aquela coisa, peça por sabedoria para como agir naquela coisa, naquela situação, naquela circunstância. Pai querido, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Senhor, aqui estão homens e mulheres, teus filhos, tuas filhas. Pai, homens e mulheres que estão espalhados por toda essa fronteira. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revê. Vamos lá, ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. Veio para nos resgatar. Maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, não há outro.
exaltado nesse lugar.